אנחנו מאמינים בני מאמינים. A todos, shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Eu peço que, se vocês gostarem do canal, compartilhem, deixem seu like aí, seu joinha, tá? Compartilhe para mais gente. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente tem muitos assuntos bacanas aí referente à Torá. Se vocês não conhecem meu livro, Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos, conheça. Está à venda no site Clube dos Autores, tá? Tá o link aí também na descrição do vídeo, direto pro livro. E nesse livro tem tudo explicadinho, tudo bem feito, né? Tudo que vocês estão vendo aqui, lá tá bem organizadinho, tá? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos falar sobre era messiânica e a ligação de Caim com a era messiânica, com esse período, né, tão esperado por judeus e cristãos, né? Primeiro nós vamos começar conhecendo um pouquinho da história de Caim. Você sabe como Caim matou Abel? Talvez você não saiba, porque na verdade a Torá ela fala simplesmente que Caim levou o seu irmão, tá? Seu irmão para o campo e o matou, né? Só isso que a Torá fala. Então muitas pessoas ficam se perguntando como que Caim matou seu irmão Abel. Vamos estar lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, tá? Então vamos pegar aqui pelo Talmud. O Talmud conta que, na verdade, Caim ele não sabia onde que a alma estava no corpo. E por esse motivo, Caim começa a bater no seu irmão. Ele começa a dar pancadas. Ele dá a primeira pancada no seu irmão desmaia de dor e ele começa a bater no seu irmão. Ele dá muitos golpes no corpo do seu irmão. Pelo que o Talmud fala que é o seguinte: isso ensina que Caim deu vários golpes e criou várias feridas em seu irmão, porque ele não sabia de onde a alma estava, até chegar no seu pescoço, na veia artéria, tá? Ou seja, ele não sabia qual golpe seria fatal. Então, vamos aqui analisar um pouquinho a questão dos sábios dizer sobre Caim. Caim ele queria simplesmente matar seu irmão. Ele não tinha consciência que matar iria trazer grande sofrimento para o seu irmão. Ele não tinha consciência do sofrimento. Ele queria eliminar, tirar a Caim ali de cena. Assim diz o Talmud. Assim diz o Talmud. Então, o que ele faz? Ele começa a espancar seu irmão. Então dá para entender que bateu nas pernas do seu irmão, quebrou as pernas, foi quebrando, o seu irmão desmaia, ele vai continuando batendo, machucando o corpo do seu irmão, costelas, até chegar no pescoço e finalmente Abel falece. Bom, se você analisar, você vai observar que apesar de todo o sofrimento que Caim causou ao seu irmão Abel, nesse período que ele começa a quebrar o corpo de Abel, trazendo grande sofrimento, ele estava vendo a agonia do seu irmão. Ele teve chance ali de desistir da morte do seu irmão. Mas o que acontece? A Torá conta que ele continua. Ele mata seu irmão Abel e pronto, né? Só que aí a Torá faz uma declaração muito curiosa, muito curiosa. Ele fala o seguinte: olha o que Caim fala para Deus. Então disse Caim ao seu Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada? Aqui a Torá está dizendo que Caim ele se arrependeu de tal maneira, quando ele percebeu o mal que ele tinha causado, quando a sua consciência começou a fazer com que ele relembrasse cada ação, cada paulada, cada sofrimento que ele trouxe ao seu irmão, ele caiu em si. Aí que ele percebeu o quão grave aquela ação de ter assassinado seu irmão era simplesmente ultrapassado no limite humano, né? Ele viu que era gravíssimo.
e foi aí que ele teve a consciência da sua maldade. Por que que isso é importante? E o que tem a ver essa história com a era messiânica? Bom, para nós entendermos qual é a ligação da história de Caim com a era messiânica, nós temos que, no caso, recorrer ao Taná. Em Oséias 13:14, acontece uma profecia muito interessante. O profeta diz o seguinte: e eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de seus olhos. Ou seja, o profeta está dizendo que na era messiânica, quando Hashem, bendito seja, trazer a era messiânica, o mundo vindouro, todas as pessoas não vão morrer mais. E o inferno, ou seja, o mundo dos mortos, vai ter que dar conta dos seus mortos. E a morte e o inferno não terá mais poder sobre essas almas que estão vivas, que poderiam morrer, e as que estão mortas, que vão todas reviver novamente. Agora acontece uma coisa muito interessante aqui. A profecia, ela não fala, ó inferno, ó morte, eu resgatarei de ti somente o justo. Não, aqui está dizendo que todas as pessoas, inclusive aquelas que fizeram o mal, também serão perdoadas. Até aquelas que estão lá no inferno serão perdoadas. Mas aonde que está a prova disso? Continuando no trecho de Oséias 13:14, onde que fala, Deus, o profeta falando, né, no caso Deus falando para a morte e para o inferno: o arrependimento está escondido de teus olhos. Gente, Deus, quando Caim comete esse pecado contra o seu irmão Abel, Deus usa a maior força da natureza que ele criou justamente para ajudar o homem. O perdão, o arrependimento. O arrependimento, gente, é algo tão sobrenatural, tão poderoso, tão sublime, tão lindo, tão maravilhoso, tão perto de Deus, que o arrependimento ele tem o poder simplesmente de mudar o destino de uma pessoa. Então, se a pessoa, por mais mal que ela seja, por mais cruel que ela seja, se essa pessoa se arrepende, essa pessoa ela tem, ela consegue a salvação. E segundo o Taná, todas as pessoas vão se arrepender. Então, a era messiânica vai ser um período, vamos supor que uma pessoa que gosta de assassinar outra pessoa, quando ela estiver perto para assassinar uma pessoa, a era messiânica vir, ela vai parar e vai falar: mas por que eu estou matando? Ela vai cair em si como Caim caiu. Por que eu estou matando? Por que eu mato? Não vai mais fazer sentido o mal na era messiânica. A pessoa que gosta de roubar, quando ela for para roubar, ela fala: por que eu estou roubando? Ela não vai fazer mais sentido ela roubar. As pessoas que fofocam, não vai ter mais sentido de fofocar. As pessoas que praticam o mal, não vai ter mais sentido de praticar o mal. Por quê? Porque na era messiânica vai ser um período aonde que todos nós vamos cair em si, em plenitude, e perceber que, por mais pequeno que seja algo ruim que nós cultivamos, simplesmente não faz sentido. Vai ser a época aonde que nós vamos sair da ilusão do pecado, como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, que fala: é ilusão, assim diz, é ilusão, tudo é ilusão. Ou seja, nós vamos sair da ignorância da ilusão. E se você for observar, quando Caim ele cai em si, que ele percebe o mal que ele tinha cometido, ele fica tão amargamente arrependido que Deus simplesmente o perdoa. Olha o que Deus fala. Deus fala assim: o Senhor, porém, disse-lhes: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Ou seja, alguns cabalistas acreditam que esse sinal seria a letra Vav, uma letra do alfabeto hebraico, que colocou na testa de Caim. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá bom? Então,
aqui a Torá deixa muito bem claro que Deus perdoou Caim. E foi somente depois vamos dizer, dessa retrospectiva que Caim fez consigo mesmo, que ele entendeu o tamanho da sua maldade. Então, a era messiânica, ela começa a ser construída, ela começa a ser criada aqui a partir da história lá dos primórdios da humanidade, com a Caim e Abel, né? E aqui são as primeiras provas de como que Deus vai agir na era messiânica. Ao contrário de que muitos pensam, muitos acham que Deus ele vai castigar pessoas ao sofrimento eterno. Não. Isso não quer dizer, gente, que não haverá sofrimento. Há sim sofrimento no Guerrinhon, tá? No mundo, no Sheol, no Guerrinhon, no inferno. Lá sim há sofrimento, como aqui na terra. A pessoa que comete o mal, ela pode até gozar dos prazeres do mal, porém ela sofre dobrado pelas consequências da maldade. Por exemplo, uma pessoa que rouba, ela vai gozar do dinheiro que ela roubou, porém, em contrapartida, ela vai pagar por isso, ou seja, ela não vai poder viajar para qualquer lugar, ela vai viver fugitiva, ela vai viver com medo. Então é mais ou menos assim, uma pessoa que fofoca, por exemplo, uma pessoa que gosta de fofocar, ela pode até ter o prazer de falar mal de uma pessoa, porém, em contrapartida, por mais que essa pessoa tenha um status social, ela tem, né, essa pessoa ela vai sofrer com o mesmo pecado que ela cometeu, ou seja, ela vai criar inimizade, ela não vai ter amizade. As pessoas que vão ficar ao redor dela ou vão ser por interesse ou vão ser por uma situação de humilhá-la, de caçar, de humilhar. Então, aqui está a ligação de Caim e Abel, a história de Caim e Abel, com a era messiânica. E como o Criador, bendito seja ele, vai agir na era messiânica e como surgiu, né, toda a complexidade da era messiânica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê um joinha e até o próximo vídeo. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים